dado muito importante, como eu vinha dizendo para os senhores, é entender o porquê. Já estamos trabalhando nessa ideia de entender o porquê. Mas, e aí eu dizia, eu fico mais tranquilo, porque no nosso módulo de teoria geral do processo, e aí eu acho que foi inclusive um módulo presencial nosso, naquele longínquo tempo. Os senhores se lembram quando a gente saía de casa, encontrava o outro? Era bem curioso, né? Faz muito tempo, não sei se os senhores vão lembrar. Mas nós tivemos essa experiência, um contato presencial lá em Jacarepaguá, onde nós falamos sobre isso no módulo Teoria Geral do Processo. O que eu costumo tratar a Rita traz saudade desse tempo. Pois é. O que eu costumo chamar de jurisdição contemporânea. E aí eu vou aqui aproveitar lá os conceitos que nós já... Vou só fazer um melhores ainda mais resumido. Até porque eu volto a dizer, nessas plataformas, nessas outras mídias, outras formas de absorver conteúdo, que eu mencionei agora para vocês, tem lá disponível com maior detalhe essa informação que eu vou passar. Nós estamos lá na graduação, vou fazer mais uma janelinha aqui, que aqui eu sei que o tema é bem dogmático, é bom às vezes dar uma quebrada. Lá na graduação, nós professores estamos voltando para a sala de aula, virando aluno. E aí está basicamente algo que eu já estava um pouco antenado, mas tem várias informações novas, é interessante, um curso de aperfeiçoamento da Cândido. E aí fala da importância do YouTube, da importância do TikTok, tudo quanto é essas ferramentas para a pessoa. A questão é arrumar tempo para você colocar informação em tudo quanto é lugar, né? Mas nós estamos, professores, tentando nos adaptar a essa nova realidade, que na verdade não é nem tão nova assim, do acesso à informação por outras mídias, né? Mas que com esse novo normal vai ser algo irreversível. Bom, então eu dizer que eu vou me aproveitar aqui de conceitos que eu passei para os senhores lá no módulo presencial. Se tiver algum aluno que não fazia parte lá, o que pode acontecer, eu peço aqui as vênias antecipadas, mas nós não temos tempo para ver tudo, e por uma questão de otimização eu vou tratar dos principais pontos, e eu mais uma vez e última vez faço menção que tem mais conteúdo disponível gratuito nessas outras formas de acessar o conteúdo. Bom, basicamente o que nós temos foi uma aproximação do civil law ao common law. Eu disse, não existe mais modelo puro. Claro que o common law também se aproximou do civil law, mas o que nos interessa aqui é a nossa família, que é eminentemente civil law, romano-germânica, não há dúvida disso, de conceitos do civil law. E, basicamente, tudo surge o seguinte, sendo mais objetivo possível, mais resumido possível. No civil law, o direito foi moldado, foi idealizado por conta de uma desconfiança dos juízes. Juízes que na Revolução Francesa estavam do lado do rei, da monarquia. Então, no sistema romano-germânico, civil law, nós passamos com uma ideia de ruptura e desconfiança dos juízes. Ao passo que no common law, esta ruptura não se deu. Tanto que a Inglaterra tem monarquia, tem rei até hoje. Olha aí uma distinção já muito importante. E na Inglaterra, o direito não foi construído com a desconfiança do julgador. Porque na Inglaterra, diferente da França, é basicamente a distinção de Inglaterra e França, que faz essa distinção do direito. Não é apenas isso, mas basicamente isso. Na Inglaterra, os juízes estavam do lado do legislador para combater os abusos do rei. Ao passo que na França, foi a população para uma revolução literal, a população que tomou o poder, destituindo o rei e os juízes. E aí vem aquela ideia do contrato social, de representação, o legislador foi fortalecido ali. Vejam,
Na Inglaterra, a questão se resolveu, eu brinco, num chá das 5, né? Sentaram lá no palácio, o presidente do STF, o presidente do Congresso Nacional, e a figura, né, mais aproximada, o presidente da República. Não era, mas né, tratemos o rei como chefe do poder executivo. Viraram pro cara e falaram assim, ó, tá desequilibrado, não tá tendo harmonia entre os poderes, né? Tu tá mandando demais e tu estás abusando. A continuar assim, vai dar merda, vai dar ruim. Olha o que aconteceu lá na França. Olha os nossos... Tem uma rivalidade até histórica, né, entre França e Inglaterra. Nós não vamos virar aquela barbaridade daqueles ogros lá, né? Nós somos diferentes, somos ingleses. Não dá pra gente resolver isso na base da conversa, não. Aí o rei, basicamente, óbvio que isso é muito resumido, tá muito errado. Não é isso, né? Mas essa é uma ideia general. O rei virou e falou assim, ó, então tá bom, vocês estão falando, vocês são 2, eu sou 1, vocês estão falando que eu tô errado e que não estão satisfeitos, então o que eu posso fazer aí pra dar uma... Como é que nós podemos manter essa situação? Porque eu não quero perder a cabeça igual o rei de lá, não. E aí foi uma composição, foi um ajuste entre as forças políticas. E basicamente era assim, ó, faz o seguinte, tu continua dando tuas ordens aí, manda nas tuas negas, beleza. Problema teu e dos súditos, né? Isso, claro, essa ideia de poder sempre existiu e sempre vai continuar existindo. Tu continua aí mandando, dando as tuas ordens pelos teus decretos reais, o problema é teu. Só faz o seguinte, não abusa. Não ultrapasse o nosso direito. O direito dos comuns. Direito comum. O que é o direito comum? É o direito feito em comunhão de esforços entre o legislador e o julgador. Legislador e julgador sempre estiveram juntos. E como na Inglaterra tem uma outra questão histórica, que os povos bárbaros, né, que expulsaram os romanos da ilha e foram responsáveis pela construção da Inglaterra, do povo inglês, eles eram analfabetos. Eles eram ótimos lutadores. Então, desde sempre, eles só se preocupavam... Era uma sociedade construída na base da luta, como era aquela época. E não se preocupavam em constituir faculdade, absorver ideias, como em Roma tinha, né? Então, os romanos foram expulsos de lá e eles cresceram. A sociedade inglesa cresceu sem base escrita. Olha que coisa interessante. É só por conta disso, aliás, não é só por conta disso, mas é o principal fator pelo qual não tinha lei. Mas, naturalmente, os problemas sociais, quem vai ficar com queijo, né? Quem vai ficar com a partilha no divórcio, existia. E como é que eram julgados? Era julgado por um juiz, tinha um sistema jurídico, mesmo sem lei, baseado nos costumes. Então, na Inglaterra, para a gente ir fechando aqui, caminhando para fazer um fechamento, a jurisprudência lá, o conjunto de decisões, naquela época ainda era jurisprudência, não tinha precedente, as decisões sempre vieram antes das leis. E aí, imagine, os juízes julgam em um sentido, e eles sempre foram preocupados com a uniformização. Para que o legislador vai fazer uma lei e eles não são afeitos à base escrita? Para que eles iriam pensar numa lei se aquela questão, quem vai ficar com a partilha de bens, que eu tratei, quem vai ficar com a caneca, tem uma regulamentação nas decisões judiciais. Para que fazer lei se a sociedade já sabe o destino por base? Então, na Inglaterra, a decisão sempre veio antes da lei e não tinha por conta disso. Porque legislador e juiz sempre estiveram juntos. O legislador pensava assim, não vou nem regulamentar. E quando eles evoluíram e tiveram base escrita, dominaram a escrita, a ideia passou assim, eu não vou nem criar uma lei se a sociedade já sabe o que tem que seguir com base nas decisões. Então, por isso que a Inglaterra tinha poucas leis. As leis eram só para quando houvesse necessidade, que não tinha uma base de decisões. Enfim, então a Inglaterra cresceu. As duas principais características do common law é que ele não é fruto de uma ruptura
e que as decisões judiciais sempre vieram antes da lei por conta desse sentido. E aí você pensa num sistema jurídico centenas de anos, você chega ao momento atual, ou próximo do atual, em que há um crescimento de base normativa, ao lado deles lá se aproximando ao civil law, há um crescimento de lei, mas o legislador continua não regulamentando aquilo que, por exemplo, já tem uma decisão da Suprema Corte, porque é desnecessário. A base de segmento, a ordenação da vida em sociedade já se deu pela Suprema Corte e o legislador não tem que regulamentar. E não, nem preciso, porque todos os juízes abaixo seguem, por uma questão lógica. Agora joga para o civil law, para os senhores perceberem bem a distinção. Não tinha como ser igual. Como eu disse, o civil law cresceu por uma base de ruptura, de destituição do sistema monárquico. E a principal razão, além dessa até, que poderia ter uma ruptura e os juízes estarem ao lado do legislador, como foi na Inglaterra. Imagine que naquela conversa lá o rei não se colocou à disposição, mataram o rei. Mas cresceria ali a sociedade com legislador e juízes lado a lado. Na França, no civil law, foi o contrário. Como os juízes sempre estiveram ao lado do rei, os juízes sempre estiveram ao lado do rei. Não sei se eu falei isso, é rei e lei. A lei, o legislador, depois da Revolução Francesa, esse legislador que tinha, na Revolução, os burgueses tinham matado o rei, eles tinham desconfiança de quem iam aplicar a lei no caso concreto. Então, o que a lei, o que o sistema normativo e outra distinção clássica, eles eram dogmáticos, né? Ao passo que o civil law, a Inglaterra, era eminentemente prática, o civil law, França, era eminentemente dogmática. França, Itália, Alemanha, era a base da faculdade, teoria, eminentemente dogmático. Então, a lei absorvia conceitos da faculdade, da universidade, e tinha como uma das suas funções claras, o legislador, concentrar poder na sua mão e tirar poder dos juízes, porque não confiavam nos juízes. Porque os juízes sempre estiveram ao lado do rei. Então, o civil law cresce nessa dicotomia, ao invés de um direito comum, de uma desconfiança, uma total ruptura. Não apenas com o sistema monárquico, mas entre o julgador e o legislador. Uma concentração de poder no legislador, daí que o primado da lei, quem nunca ouviu falar no civil law do primado da lei? Mas era primado, literalmente, que só a lei. Toda a construção do direito estava na lei. Então você tinha que aplicar a lei. Aí surge o positivismo, o exegetismo, tem que repetir a lei, não pode interpretar. E aí essa concepção positivista, exegética, ela cai em desgraça, né? Quando a doutrina já vinha alertando a essa possibilidade de você possibilitar que todo o direito, toda a base normativa estivesse concentrada na mão de apenas um sujeito, uma estrutura de poder. E aí isso fica ainda mais claro quando a gente chega no regime de exceção, né? Extrema-direita, regime de exceção, nazismo, no qual todas as barbaridades que a gente entende hoje em dia do nazismo foi praticada com base normativa. Então aquela ideia de levar para campo de concentração, em tese, né, Hitler pode dizer, mas eu só segui a lei. A lei que mandava dizer. No ordenamento dizia a superioridade da raça pura ariana e que tinha de levar para campo de concentração e realizar experimentos científicos nos corpos dos judeus. E eu estava só seguindo a lei. Essa ideia de que pode tudo na lei que foi combatido.
E aí foi combatido, retomou-se de pouco a pouco ali os poderes dos julgadores. Por quê? Aqui eu estou tendo que resumir muito, porque nós vamos fazer um intervalo agora, 10 horas, né? Como já havíamos combinado no módulo anterior. Vou fazer um intervalo agora, 10 horas, eu quero fechar esse apanhado geral agora. Nesse momento ali de crise do direito, o direito passou por uma crise, literalmente. Para que serve o direito? Olha o que nós fizemos. Eu sempre costumo citar o professor Gustav Harzbrugg. Ele tem um texto, dá um Google aí, cara. Vale a pena a leitura. 5 minutos de direito. Os 5 minutos de reflexões jurídicas. Agora, 5 minutos, botar no Google, 5 minutos Gustav Harzbrugg, como se fala, você vai achar. Tá? É muito citado esse texto. Que é o cara dizendo assim, cara, eu sempre fui positivista, exegético, tem que aplicar a lei, que pode ir tudo na lei, olha a merda que eu fiz. Basicamente o cara dizendo isso. Um desespero. Porque uma figura de imagem. A lei, ela é um recipiente. Ela é um instrumento. Mas você não pode colocar dentro da lei, né? Aqui dentro tem café. Os senhores não conseguem ver, mas devem fazer uma ideia que eu bebo muito café. Mas não pode botar veneno, né? Então você não pode ter um recipiente que admite qualquer conteúdo. 5 minutos de filosofia do direito, a Rita trouxe ali. É exatamente isso. Eu sabia que não era do jeito que estava falando. É exatamente esse texto. Rita, obrigado. Você deve ter achado no Google, imagino, com facilidade. 5 minutos de filosofia do direito. Leiam, é 5 minutos mesmo. Não é nem um artigo, é um ensaiozinho. Deve ter ali 2, 3 páginas. Os senhores vão ler e é o desespero do cara. Nesse contexto que eu vinha dizendo para vocês. E aí, nesse contexto, opa, olha o Jorge, que maravilhoso. Colocou ali o link. Eu recomendo a leitura, tá? O Jorge colocou o link no chat, tá, pessoal? Para quem não ligou o nome da pessoa, dá lá, vai dar um clique ali e vai acessar esse texto, que é uma base para uma grande revolução ideológica que nós tivemos. Que nós começamos muito resumidamente, isso nós não podemos admitir que a lei como recipiente tenha dentro qualquer conteúdo. Nós não podemos ter uma lei que manda matar o outro, cara. Mas nós não estudamos direito para fazer justiça. Mas como é que nós nos permitimos isso? Onde é que isso foi parar? É uma ideia que nós já podemos pensar. Aqui eu não estou falando de política, não estou falando desse governante ou daquele, mas eu vejo a comunidade mundial, para que eu não seja acusado de nada, comunidade mundial caminhando novamente em um sentido de uma extrema direita. Tá? Nós devemos ter cuidado de pensar se os fins justificam os meios, sempre os meios justificam o fim. É uma preocupação que eu tenho me dedicado, refletido muito nesse sentido. E os caras lá atrás, como é que nós permitimos isso, cara? Como é que nós... como é que a Fernanda concordou? Como é que nós permitimos que isso pudesse acontecer? E aí voltaram aos livros, voltaram à base filosófica, voltaram a Kant, por exemplo. E lá em Kant descobriram, cara, o que o Kant diz aqui, ó. Esses notáveis não são notáveis, cara, não, esses filósofos constroem a base de todas as ciências, não é à toa. Que os caras tiveram uma sacada realmente que muda a filosofia. Hoje toda a ciência, o direito não foge a essa ideia. Na universidade, qualquer mestrado, doutorado que os senhores forem pensar em fazer, já na proposta inicial, para que o cara leia o seu texto para ver se vai aprovar ou não é outra coisa. Mas você tem que mostrar a interdisciplinariedade. Que aquele conceito, ele respinga em várias outras disciplinas que não só o direito.
nós falando aqui da área jurídica. E a filosofia é a base de todas as ciências, não é à toa. E aí voltaram a Kant e viram assim, porra, olha o que o Kant fala aqui, ó. Essa frase para mim resume a ideia. Sempre falo dela, devo ter falado no primeiro encontro, vou falar de novo. As coisas têm valor, as pessoas têm dignidade. Cara, isso é de uma beleza e de uma profundidade. E justamente a beleza é ter tanta profundidade em tão poucas palavras. Não adianta, na minha tese não escrevi algo tão profundo, 600 páginas, quanto o cara escreveu numa linha. As coisas têm valor, as pessoas têm dignidade. Olha quanta coisa tem nisso. Você pode diferenciar as coisas e atribuir valor distinto pela funcionalidade, pela atualidade. Sei lá, esse celular, ele deve ser mais caro, ter um valor do que aquele tijolão de antigamente. E certamente ele é mais barato do que um modelo mais novo, um iPhone novo, um Samsung S mais novo. Então você pode atribuir valor às coisas. Você não pode atribuir valor às pessoas. Porque as pessoas têm uma base de igualdade e tal, que é a dignidade da pessoa humana, né? Dignidade da pessoa. As pessoas têm dignidade. O gordo, o branco, o negro. Ó, ontem nós tivemos aí um vídeo lamentável na qual um dos sujeitos envolvidos não percebeu bem o que o Kant estava querendo lhe dizer. Se o outro, né, a outra parte da comunicação é um entregador, se é negro, se é alto, gordo, qual classe social for, não, seja lá a distinção que exista entre eles, os dois têm a mesma base teórica, a mesma base filosófica, que é a dignidade. Eles possuem a mesma dignidade. Então você não pode diferenciar. Não pode um matar o outro, não pode um humilhar o outro, porque se vê diferente. Bom, essa é a ideia. E aí, a dignidade da pessoa humana é a mãe, né? É a rainha dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, todos decorrem da dignidade da pessoa humana. E aí começaram a pensar, pô, nós não podemos matar os outros, cara, porque são judeus. Porque eu que estou mandando matar os judeus, no caso concreto, daqui a pouco vem outro que manda me matar. Será que não se deu conta disso? Que poderia ter uma outra raça, um outro aglomerado, que poderia também botar na lei que tem que matar os alemães, a raça pura ariana, sei lá. E aí, veja, nós voltaremos à barbárie. E cadê segurança? Né? Segurança não apenas jurídica. Cadê segurança? Não tem. E nós construímos o direito justamente para isso. Para evitar isso. E aí vem, então, voltaram aos livros, voltamos ao livro, a preocupação com os direitos fundamentais. E aí você chega à conclusão que os direitos fundamentais não se resolvem numa canetada. E aí, sendo aqui muito resumido também, aquela velha discussão entre justnaturalismo e positivismo. E aí percebemos que a gente estava muito positivista. Enquanto que a lei não pode resolver tudo. E aí tem razão, né? Diriam lá os estúdios Gustavo Hansbrook. Tem razão os justnaturalistas. As coisas não podem... Tem uma ordem de ideia moral que é supranacional, que é um conteúdo mínimo que todos têm que respeitar. A dignidade, por exemplo. Então, os direitos fundamentais voltaram à tona, e com os direitos fundamentais, principalmente, ficou claro que a resposta não pode estar só na lei. Então, além dos direitos fundamentais, nós trouxemos a necessidade de interpretação pelo julgador. E aí volta à tona a figura do juiz, crescentemente. Uma outra crítica é que agora talvez esteja muito para o juiz, mas aí já é outro, cenas para outro capítulo. O direito como ciência que é, e uma ciência relacionada à sociedade, meus amigos. Olhem sempre para a sociedade que os senhores vivem, no seu bairro, na sua região metropolitana, na sua região sudeste, no seu país. Tenham sempre essa preocupação, porque o direito ele muda muito. As estruturas de poder mudam muito de acordo com a sociedade, naturalmente, como ciência social aplicada que somos. E aí, como ciência que é, especialmente a ciência social aplicada que muda de acordo com a sociedade,
a gente vive num movimento pendular, né? O que é um movimento pendular? Uma base na qual você solta imaginem uma bola de ferro aqui, ligada por um cabo de aço. Se eu soltar, qual é a tendência da física? Ir para o extremo oposto, né? Esse é o movimento pendular. Como que um pêndulo, a gente vai de uma extremidade à outra. E aí, como é que essa base, essa bola de ferro chegaria ao fim? Né? Ela chegaria ao meio termo. Esse é o movimento pendular. Ela vai ficando de lá para cá. Até que uma hora, depois de ir muito para um caminho e para o outro, ela para e sedimenta. Por isso que eu acho salutar uma pequena pincelada que eu dei sobre o movimento da direita e tal, para ninguém achar que eu sou... Porque eu não tenho realmente considerações partidárias, mas eu acho salutar essa mudança de ideologia, direita e esquerda, de ficar... Isso acontece no mundo inteiro, né? É natural que isso aconteça também entre a gente. Então, esse movimento pendular do direito, ele estava de um extremo no qual o juiz não podia interpretar nada. Um silogismo matematizante. Está na lei, aplica, não interpreta, se interpretar é nulo, não pode. Nós saímos desse extremo oposto, o que nós estamos caminhando agora não pode interpretar. Soltou a bola, também está de um jeito que os juízes interpretavam demais. E aí, decisões com a mesma base fática, a mesma base normativa, cada juiz dizendo uma coisa. E aí eu volto para o começo. Comecei dizendo que a preocupação, a razão de ser do sistema de vinculação, que é aquela placa no Jardim Gramado, lindo, que você não pode pisar, uma lei que diga que você tem que seguir o que um juiz superior a você disse, e a função desse juiz superior a você é de uniformizar o direito. Então, o que o STJ disse é vinculatório, não precisava ter uma definição, uma lei dizendo isso. Isso deveria ser natural. Essa previsão normativa trazendo a vinculação tem como fundamento promover a isonomia e evitar que os juízes, nessa nova visão interpretativa agora, possam dizer o que dê na sua cabeça dizer. Que é um outro problema. Então, para solucionar um problema, nós criamos outro. Que é o que alguns chamam de ativismo judicial. O termo ativismo judicial, a expressão ativismo judicial, ela tem dupla conotação, né? Ela pode ser num bom sentido ou num mau sentido. O que eu falei agora foi num mau sentido. O juiz achar que virou legislador. Então, quando a gente diz que o juiz não está preso, não significa dizer que ele está solto. Uma outra figura de imagem que eu digo é o seguinte. Vocês imaginem vê se vocês vão conseguir construir a imagem aí. Você vai numa porta, tem um muro, né? Então tem um imóvel cercado por muro. No meio uma porta. Na porta tem assim, cuidado com o cão. Ou você toca a campainha, lá de dentro vem a voz. Cuidado, o cachorro tá solto. O cão tá solto. Como é que a gente interpreta o cão tá solto? É que ele não tá preso na coleira dele dentro da casa, né? Mas ele tá solto na cidade toda? O cachorro pode fazer o que quiser da vida dele? Ele é livre a esse ponto? Não, ele tá cercado pelo muro da casa. Mas ele dentro desse muro tá solto. É nessa visão que os juízes são livres. Porque quando a gente voltar do intervalo, nós vamos fechar essa ideia da vinculação. Uma das críticas que se fazem, vem perdendo força, é que isso tira a liberdade judicial. Mas quem disse que o juiz é livre para fazer o que quiser? Nunca foi. Na verdade, o juiz estava como um cachorro preso dentro da casa, ele estava preso no canil, na coleira. Ele não podia fazer nada. Agora nós evoluímos e soltamos o cachorro, soltamos o juiz. Mas não para o cachorro andar pela cidade inteira. É para ele ser livre dentro de uma limitação que ele tem natural, uma limitação da própria função do juiz. Juiz não é legislador. Então, se tem uma lei que diz X, é para aplicar X. Porque, eu disse, nós continuamos vinculados ao civil law. Nós nos tornamos common law.
Mas esse vinculado à lei não é que ele está preso. Absolutamente. Então a gente concebe, é possível se interpretar, é possível se conceder uma margem interpretativa. Mas ele não pode, nessa margem interpretativa, derrubar um muro. Aí você vai dizer assim, mas que muro é esse? Aí, essa é a ideia. Aí é que está a dificuldade. Então, a interpretação, falando do direito fundamental, uma outra coisa que mudou foi a interpretação. O juiz era proibido de interpretar. Ele tinha que seguir a lei. Lá, inicialmente, logo após a Revolução, ameaçado de morte. O cara é como se o legislador tivesse colocado uma arma na testa do juiz e falado assim, julga, olha a minha lei. Agora julga. O juiz ia lá e repetia a lei. Porque tinha a base normativa dizendo, nós matamos o rei. Se você mijar fora do pinico e pretender falar uma linha que seja, uma vírgula, se colocar a vírgula que muda a interpretação num texto que eu fiz, eu te mato. Tinha essa ameaça implícita de morte. E aí o juiz cresceu o seguinte, tá na lei. Não posso interpretar. Isso resultou numa tremenda injustiça, que nós já falamos, e aí se concebeu a necessidade de conceder uma margem interpretativa ao juiz. A solução de um problema, de vedar a interpretação, foi conceder a interpretação. Só que aí alguns pegaram essa possibilidade de interpretação e criaram outro problema. É natural, a gente vai, né, erro e acerto. Na medicina nós não tem solução ainda para um problema mundial. Por quê? Porque tem que fazer testes, retestar. Então, às vezes, para solucionar um problema, nós criamos outro. E aí alguns estudiosos, alguns juristas, especialmente no Brasil, criaram um outro problema decorrente da solução do primeiro problema. Então, qual é esse outro problema? O juiz achar que ele é livre. Ah, eu li aqui a doutrina, sou um juiz agora aqui do década de 90, década da virada do milênio, acabei de passar no concurso e tal, e eu fui formado por uma base dogmática na faculdade, em que os professores diziam que os juízes são livres. Mas calma, filho, é livre dentro do muro. É livre para dizer que não está preso ao texto da lei. Não que você é livre e que você não tem muro. Então, ao interpretar uma lei que diz que 2 mais 2 é 4, você não pode dizer que 2 mais 2 é 80. Numa lei que diz que é proibido, você não pode interpretar, pode construir, possivelmente, numa base normativa hipotética como essa que eu trouxe, a lei diz que tal conduta é proibida. Aí você pode dizer assim, né, em geral é proibida. Né? Mas num caso aqui, trazendo um parâmetro e tal, eu vou abrir uma exceção para que nessa hipótese aqui seja permitida. Isso é uma coisa, isso é uma interpretação, numa certa margem ali, você excepcionou um caso. Mas você não pode pegar uma lei que diz, uma base normativa, não apenas lei, né? Que diz que é proibido e falar que é liberado. Aí é um extremo. Aí você derrubou um muro. Então não pode derrubar um muro. Você quebra o sistema. Porque se você diz que algo que é proibido está liberado, você está fazendo legislando. E derrubar o muro é legislar. Você não pode legislar. Você só pode julgar nesse caso. É como um exemplo clássico que se traz em sede filosófica, né? Você imagina um transporte público na qual tem uma placa. O nariz está incomodando. Imagina um transporte público na qual tem uma placa. Geralmente é assim, né? Um cachorro e um X. O que significa aquilo? Que você não pode entrar com um cachorro? Qual é o sentido lógico? Não, você não pode entrar com animais. Perfeitamente? Não pode. É proibido entrar com animais. Quem nunca viu isso, né? Vocês conseguem imaginar uma exceção a essa proibição? Não temos tempo. Mas hoje eu consigo imaginar. E o cão-guia? E o cão-guia, um cachorro que é um animal, mas que é treinado, e ele só serve como... Os cão-guias, eles são absolutamente respeitadores. Eu cheguei a ver uma matéria que se passar uma cadela no cio do lado de um cão-guia, ele não sai. O cão-guia é uma exceção feita. Você vai proibir o cão-guia de ingressar no metrô
porque não pode entrar animais, você vai restringir a liberdade de locomoção do cego, tadinho. Então, veja, é proibido entrar com animal. Por quê? Por uma proteção da sociedade que habita aquele meio ali. Pode ter contágio zoológico, pode ter de zoonoses, pode ter contaminação de doença, pode gerar um risco mesmo de, imagina, um cara entrar com um pitbull que não foi treinado. Agora, nós podemos imaginar aqui uma exceção do cão-guia. Então, o cara vê, o juiz é o chefe do setor de segurança do metrô. E ele deixou o cão-guia entrar, porque ele encontrou ali uma exceção razoável a se fazer, ponderando garantias fundamentais. De um lado, segurança pública, não segurança pública ali, dos animais gerarem um risco aos outros usuários. De um lado, segurança, que é a base normativa da proibição. De um outro lado, a ponderação com uma outra garantia fundamental, que é a liberdade do cego, do deficiente. E os direitos fundamentais, os senhores sabem, eles não se auto-excluem, né? Eles vivem na lógica da ponderação. Então, esse exemplo é clássico. Agora, será que aquele chefe de segurança pode pensar assim, então eu vou derrubar essa proibição? Então, se um cara quiser entrar com um leão, não tem problema nenhum. Porque eu deixei um cão-guia entrar, então se eu deixei um cão-guia entrar, eu derrubei a proibição de entrar com animais. Vocês podem entrar com os animais se vocês quiserem. Se um cultiva rato e quer entrar com rato, pode, não tem problema nenhum. Se o outro quiser entrar com uma caixa cheia de barata, não tem problema nenhum. Se o outro quiser entrar com um leão, um leopardo, não tem problema nenhum. O outro lá cria um gorila, pode entrar, não tem problema nenhum. Será que esta exceção de entrar com um cão-guia significa a liberdade daquele chefe de segurança, numa figura de imagem com o juiz, de transformar a regra que ele quiser? Não. Então é aí que está o direito. Meus amigos, o que está escrito numa lei é uma ideia dentro de uma restrição natural do legislador. O que o legislador teve no passado recente e o que ele tem no presente para regulamentar. Então você pega a sua experiência, você traz a sua preocupação de regulamentação para a sua sociedade local e faz até um exercício de futurologia. O legislador tenta prever o que vem para frente, mas ele não consegue prever tudo. Aquela proibição de entrar com animais não se deu conta da possibilidade de um cão-guia entrar. Então é uma exceção que está fora da proibição. O juiz pode quebrar justificadamente, daí vem a necessidade da fundamentação, esses extremos, que é como se fosse poros de oxigenação do ordenamento jurídico. Não está tão fechado, enclausurado. Agora, o fato dele não estar fechado não quer dizer que ele tem que ficar absolutamente aberto. É o problema da categorização. Então, o juiz que cresceu e se desenvolveu juridicamente, lendo o livro, ouvindo os professores dizendo que ele é livre, ele acha um absurdo ter a vinculação. Porque ele é livre. Ele acha que ele é livre a ponto de dizer algo contrário do que o plenário do STF disse 11-0. Nem o Marco Aurélio votou contra. 11 ministros do órgão de cúpula do STF dizem que é inconstitucional. Esse tipo de juiz acha que é constitucional, que ele pode dizer que é constitucional, porque ele é livre. Será que ele tem essa liberdade irrestrita? E a resposta, os senhores sabem, é não. Tem um muro. Ele está livre porque ele não está preso dentro da casa. Mas ele tem um muro que restringe a sua liberdade. Então, como os juízes estavam quebrando os muros, uma figura de imagem que não estou chamando o juiz de cachorro, tá? Mas na figura de imagem, que isso vai ficar gravado para editar a pouco custo, não vai me sacanear. Nessa figura de imagem que eu construí, que o juiz é o cachorro, está livre da coleira, mas está preso pelo muro, os juízes estavam quebrando o muro. E aí, portanto, veio a necessidade de vinculação. Então eu tentei construir, eu falei aqui, nessa jurisdição contemporânea, para recordar quem fez o módulo anterior comigo. Nós temos o neoconstitucionalismo, o pós-positivismo e a nova função da hermenêutica,
Esses 3 fatores que eu construí na minha tese de doutorado, esses 3 fatores, nova hermenêutica, o juiz pode interpretar. Pós-positivismo, é uma decorrência, o juiz não está preso à lei. Então, na tarefa de interpretar, ele pode criar normas, ele pode criar exceções, ele pode dizer que o cão-guia pode entrar. E o neoconstitucionalismo, a Constituição tem força, a Constituição tem superioridade em relação às leis ordinárias. Então, tira poder do legislador, e tira poder do legislador e vai para onde? Vai para o juiz. Porque é o juiz que vai dizer, no caso concreto, se a lei está compatível com a Constituição, se tem direitos fundamentais que podem excepcionar a lei. Então, nós saímos de um sistema, eu sei que já passei da hora, 2 minutinhos eu fecho. Nós saímos de um sistema fechado, positivista exegético, e construímos um antídoto, foi a abertura. Só que era uma abertura para ser o cão no quintal, preso ainda limitado pelo muro. Essa abertura virou uma extrema abertura. Porque esses fenômenos do pós-positivismo, a nova hermenêutica e o neoconstitucionalismo, eles acabaram resultando, meus amigos, num extremo acúmulo de poder no judiciário, que é um outro problema. E aí, portanto, o legislador veio no novo código e disse, chega, filho, eu vou subir o muro aqui, porque tu tá pulando o muro, tu tá derrubando o muro, e tu, nessa tarefa de interpretar, tu tá indo longe demais, eu acho. Eu acho que não tá legal. E nós devemos limitar o judiciário. E aí acaba que a vinculação, meus amigos, é isso. É uma forma de limitação ao judiciário. E já adianto, uma crítica que esse sistema sofre é que isso quebra a liberdade. É uma crítica que reforça, que beleza, então você entendeu, é isso. Porque você, juiz, não é livre para falar o que você quiser. Você não pode julgar porque sua mulher dormiu de calça jeans, porque você não está satisfeito, sei lá, porque você não está satisfeito com o seu time. Eu sou um cara que o meu humor gira muito em torno do desempenho do meu time. Se eu fosse juiz, meu time tomou de 4-0 no domingo, na segunda eu não posso dar canetada contra todos os consumidores, não. E no outra segunda-feira, que meu time meteu 6-0, eu saio jogando a favor dos outros. Não pode. Então as concepções pessoais é um outro problema. Estou filosófico hoje. É um outro problema que nós temos. As pessoas não sabem distinguir o público do privado. Então o sujeito que exerce uma função pública, sendo desembargador, ele não sabe que na praia ele é um privado. Na praia ele é um sujeito que tem um CPF. E o guarda pode mandar nele. Mas não, ele acha que ele é autoridade pública. As pessoas não sabem distinguir o público do privado. Então, sendo assim, se eu sou livre a esse ponto, eu como juiz sou livre a esse ponto, aí nós não vamos ter 2, 3 teses, não. Nós vamos ter 200.000 teses diferentes. E isso é contra a isonomia. Então, justamente para evitar essa liberdade irrestrita dos julgadores, que alguns acreditavam que tinha, veio o sistema de vinculação. A gente para por aqui, depois do intervalo de meia hora, nós estamos parando 10h10, nós voltamos 10h40. Quando a gente voltar 10h40, nós vamos fechar essa ideia de vinculação, que eu acho muito importante. Os senhores têm que entender a vinculação. Nós não estamos perdendo tempo, não. Os senhores têm que entender o porquê, o como as críticas possíveis, mas é a solução que nós temos no momento para um problema que nós mesmos, operadores do direito, construtores do direito, criamos. Tá? A Rita trouxe uma reflexão ali. Só iria despachar com o senhor depois de conferir o placar do... Exatamente. Mas seria um absurdo, né, Rita? Seria um absurdo, né? Porque as urgências não podem esperar. Mas se você tivesse... Tipo assim, imagina, eu sou juiz da comarca de Bom Jardim. Eu sou juiz de vara única. As pessoas sabem tudo do juiz, cara. Cidade pequena, o juiz está lá, todas as pessoas sabem tudo do juiz. E esse tipo de situação acontece. E não, agora ele está julgando tudo contra a gente porque está brigado com a mulher. Aí morreu o parente dele, está triste, não está andando. Claro que as questões pessoais norteiam o desempenho, a função de qualquer um. Mas você não pode mudar o seu entendimento de acordo com o vento. Isso quebra a isonomia, a uniformidade da jurisprudência, né? Dos entendimentos. Bom, vou fazer um pequeno intervalo aqui, meus amigos, tá bom? A gente volta 10h40. Valeu?